Glória a Deus, aleluia. Estamos iniciando aqui o primeiro dia da campanha de 7 dias com nosso irmão pastor Jaime, a quem traz a palavra, e a nossa irmã Joana tocando no teclado. Glória a Deus. E aqui tem as irmãs que irão louvar o Senhor. E depois da palavra, eu entrarei com a oração. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos, que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada irá me impedir de chegar ao céu. Chegando lá,
Eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Aleluias. O 15. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, enfim, tudo aquilo que nós for fazer, que sejamos abençoados, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, né? Então Deus tem dado aí para nós essas campanhas abençoadas através da irmã Miriam, que tem sempre orado ao Senhor e tem sempre colocado para nós alguma campanha em pauta. E essas é do Salmo 51, onde nós vamos meditar. Por causa do amor do Senhor, Ele tem a misericórdia de nós, né? Por causa que Deus é bom e tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia, mas que Deus possa abençoar que amanhã será um dia melhor que hoje, porque Deus é bom e tem cuidado de nós, né? Vamos estar orando aqui para as pessoas representadas por fotos, por objetos, pessoas que estão precisando de um socorro urgente, aquelas pessoas que se encontram em tratamento para dependente químico, aí nessas casas de recuperação,
que Deus possa estar entrando ali, restaurando aquelas vidas, para que elas possam sair dali realmente com a vida diferente, conseguindo dominar e não ser mais dominado, porque o vício é um mal cruel, né? Às vezes a pessoa que está com o problema do vício, ela não sofre tanto quanto os seus familiares, pai, mãe, esposa, filho, filhas, né? A pessoa não consegue pagar emprego, a pessoa ninguém confia, e enfim, a pessoa fica à mercê do vício, né? Muitos até perdem a vida por causa dos vícios, mas que o Senhor possa ter misericórdia, porque servimos um Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco durante esta semana, nesses 7 dias, onde nós vamos estar meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. E o Senhor irá dar para cada um de nós aquilo que nós estivermos precisando, buscando da fonte da água da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar meditando aqui no Salmo 51, né? Onde o salmista pede ao Senhor que tenha misericórdia dele. E nós vamos aprender algumas curiosidades sobre o Salmo 51. O Salmo 51, meus irmãos, é um dos salmos mais conhecidos e lidos na Bíblia. Ele é uma oração de Davi que reconhece o seu pecado de Deus, diante de Deus e busca o perdão divino, né? Coisa mais importante e uma das mais difíceis é que a pessoa precisa reconhecer o seu erro, reconhecer que não está bem, reconhecer que precisa de um perdão divino. Então nós sabemos que o nosso alvo, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos obedecer, não é Davi, mas sim o Senhor, que é autor consumador da nossa fé. Mas nós vemos aqui, meditar no Salmo 51, saber que um homem igual a nós, embora sendo rei, ele também teve as suas falhas. Não que devemos concordar com as falhas e continuar nelas, não. Mas chegou um tempo na vida dele em que ele reconheceu o seu pecado, né? Às vezes a pessoa ela erra com a esposa, o esposo erra, a esposa erra com o esposo, né? Comete alguns deslizes, mas nunca assume que aconteceram aqueles deslizes e não venha pedir perdão, desculpa, venha reconciliar, venha consertar aquilo que estava errado. E o salmista fez isso com o Senhor. Ele reconheceu que estava errado diante de Deus e busca o perdão divino. Então nós vamos aprender esse versículo e entendendo o seu significado para nossos dias de hoje, né? Às vezes alguns pregadores criticam por a gente estar meditando no Velho Testamento, mas gente, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos que a nossa salvação é Jesus Cristo. Mas se você pegar a genealogia de Jesus ali no começo de Mateus, você vai ver que os que antecederam o Senhor Jesus, de onde que eles vieram? Quantas gerações passou até chegar a Jesus? De onde eles vieram? Desde Adão. Então o Velho Testamento não pode ser desprezado. Nós sabemos que a lei e os profetas duraram até João.
Mas o que tem de mais nós aprender que Davi reconheceu o seu pecado diante de Deus e busca o perdão? Que mal tem a ver nisso? Me explica. Então nós vamos aprender, nós vamos entender o significado para nós aplicar nas nossas vidas no dia de hoje. Para nós aplicar no dia de hoje. E vamos começar entendendo sobre o que é o Salmo 51. E quem escreveu, em seguida, vamos falar sobre o contexto ao qual a mensagem principal, né? Vamos aprender muitas coisas, meus irmãos, no decorrer desses dias, porque Deus é bom e Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. E quem escreveu em dividir o salmo em seção e fazer um comentário por versículos, a fim de compreendermos mais profundamente o que Davi estava sentindo e pedindo a Deus. Então é isso que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, né? Às vezes é complicado que a pessoa não faz aquilo que você faz e critica quando você faz. Que mal tem uma pessoa igual eu, 4 anos já que eu estou pregando o evangelho na internet. Que mal que eu fiz nesses 4 anos será de estar pregando o evangelho na internet, enviando mensagem para as pessoas? Às vezes a pessoa fala assim, ô irmão Jaime, ô Jaimão, ô Mangava, ô pastor Jaime, né? Rapaz, eu estava aqui fora, sentado, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Aí eu escuto o barulhinho, quem que é? É a mensagem do Jaimão. E eu ouvi aquela mensagem, Jaimão, aquilo que eu estava precisando. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. E com aquela mensagem eu criei forças, ganhei forças e Deus me deu entendimento. Isso aí, meus irmãos, é muita gente. É muita gente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então não tem mal nenhum você pregar a palavra e alguém, às vezes, que está lá com a corda amarrada numa trave de uma casa, querendo suicidar, o telefone toca, ela vai ver, é a mensagem que o Jaimão enviou. A pessoa vai lá e desamarra a corda e vai viver. Isso é a importância do evangelho, né? Não é brigar porque o outro faz daquele jeito, o outro faz daquele jeito. Gente, nós temos que preocupar com as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno sem Jesus. Não é preocupar que o outro está fazendo a obra de um jeito, que aquela igreja tem o costume tal, a outra tem o costume tal. Não, 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 não. Isso aí é engodo de Satanás. Nós temos que ir atrás da prostituta, do viciado, atrás do drogado, do doente, do separado, do separando, do bêbado. É para esse que nós temos que ir, aqueles que não sabem mais o que fazer. Agora, brigar com quem já está salvo, esquece. O nosso objetivo é pregar a palavra que salva, liberta e cura, em nome de Jesus. Então, nós olhamos aqui, meus irmãos, e acompanhamos aqui o Salmo 51. É uma oração de arrependimento e confissão de Davi, o rei de Israel. Não é qualquer um, não. Era o rei de Israel. Após o profeta Natan confrontar seu pecado com Betseba. O que aconteceu? Betseba ficava se banhando no terraço e Davi olhando de longe. Aí já cobiçou aquela mulher, Betseba. E havia ali um homem que era do seu exército chamado Urias. Era o esposo de Betseba. E aconteceu que envolveram em adultério e a mulher ficou grávida. Betseba ficou grávida. E Davi, o que ele fez? Um rei, um homem de Deus, tinha
um reinado para cumprir, tinha um exército a seu comando. Ele pensou, e agora? A mulher ficou grávida? O que eu vou fazer? Mandou que o exército viesse. Mandou que o exército viesse, o exército veio e pensou assim, bom, o exército vem, Urias vai, fica com a mulher dele e beleza. Mais dia, menos dia, 9 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, atrasou, adiantou, tranquilo. Pensou-se, né? Davi. Mas quando o exército chegou, eles foram dispensados para ir para casa. O Urias falou assim, não, eu não vou não. O pelotão vai ficar aqui, eu vou ficar aqui também. Urias não foi pernoitar com a mulher dele. Não foi, ficou lá, né? Junto com os outros. Ele falou, agora ferrou, né? O exército voltou para lá, para a guerra, e ele falou por isso, Urias, você pega essa carta aqui e leva, e entrega lá para o seu chefe, né? Uma carta escrita a punho de Davi, e Urias era tão honesto com Davi que não leu a carta no caminho. E aquela carta estava escrito: coloque Urias na frente do pelotão. Marido da mulher que ele adulterou com ela, que engravidou ela, tentou fazer com que ele fosse ficar com ela, mas ele não foi, por permissão de Deus, é claro, né? Aí ele mandou que pusesse ele na frente do pelotão. Pôs na frente do pelotão, morreu, beleza. Morreu o homem. Aí ele estava tranquilo lá, aparece lá o profeta Natan. O profeta aparece para ele e confronta ele, né? Confronta ele por causa do adultério. Ele disse assim: já pensou um homem com muitas ovelhas, né? Davi tinha muitas mulheres, era o rei, mulheres e concubina, tinha muitas amantes, e Urias só tinha a mulher dele. Ele falou: já pensou esse que tem só um? A pessoa vai lá e pega, e o que eu devo fazer com ele? Devo matar, então. Esse homem é você, Davi. Pegou a mulher de Urias e mandou matá-lo, né? Aí Davi ficou doido, ficou doido. Então a gente vê aqui, meus irmãos, a gente aprende que o pecado, ele não nasce, ele já não nasce grande. Ele tem uma sementinha. Onde foi a sementinha? O banho e o zoião do cara lá da janela. Então, quando você vê acontecer alguma coisa, ali já foi plantada uma sementinha lá atrás. Vigia. Vigia a sementinha do diabo. Se o seu pé direito faz se caminhar errado, corte. Mas não é para você pegar a motosserra e cortar ele, não. Se você passa naquela rua todo dia, aquela mulher tá lá, naquela janela, aquela mulher tá sentada naquela porta, com aquela roupa indecente, você passa lá todo dia, o que você quer? Ah, irmão Jaime, aconteceu. Aconteceu não. Se você tivesse vigiado, você tinha mudado de rua. Irmã, você passa na porta daquele bar todo dia, daquela casa, daquele trabalho, todo dia aquele homem com aquele zoião em cima de você. Muda de rua. Ah, irmão Jaime, eu não consegui. Eu fraquejei porque não vigiou. Assim aconteceu com Davi, não vigiou. Assim aconteceu com Betseba, não vigiou. E eis que o pecado, ó, eis que o pecado está à porta, ó. Vigia,
vigia que o pecado está à porta. E isso aconteceu com Davi, e ele foi repreendido pelo Urias. E ele foi repreendido pelo profeta Natã, melhor dizendo, desculpa, né? Ele foi repreendido pelo profeta Natã. E nós podemos observar, meus irmãos, é muito sério, muito sério. Mas teve bom, né? Teve bom que ele se arrependeu. Ele soube que o Senhor podia perdoar. E o Salmo 51, meus irmãos, é um poema que expressa a profunda tristeza e dor de Davi por ter pecado contra Deus, porque o adultério, a prostituição, o homicídio, tudo ali, tudo ali. E Davi reconheceu a gravidade do seu pecado, das suas transgressões, e pede a Deus que perdoe e restaure a comunhão entre eles. Entre quem? Entre Deus e Davi, né? Então ele pede para que seja restaurado ali a comunhão. E é isso que nós temos que fazer. Nós olhamos e nós observamos o que aconteceu com Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, mas Judas não precisava se enforcar. Judas precisava reconciliar com o Senhor. Senhor, pequei, matei, entreguei o Rei dos Reis, entreguei o Mestre, mas ele não fez isso, ele preferiu suicidar, mas Davi fez o contrário. Davi tentou reconciliar com Deus. E ele diz assim no Salmo 51, compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque Deus é bom, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, do meu pecado, do meu erro, de tudo, e purifica-me do meu pecado. Olha só, meus irmãos, olha só que riqueza de detalhe é os Salmos de Davi. Quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Betseba, de ter mandado matar o marido dela, e ele levou o papel, Urias levou a carta para que fosse colocado na frente do pelotão. Depois de ele ter sido confrontado, ele falou: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Nem tudo está perdido. Seja lá o que for que você tenha feito, reconcilie-se com o Senhor, mas não torne de novo. Não continue. Não fique se envolvendo de novo com as coisas erradas, né? Reconcilie-se com o Senhor realmente e volte a fazer a obra de Deus. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da sua misericórdia. Apaga as minhas transgressões e livra-me de toda a minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, tá? Não desanime, não te faças nenhum mal, né? Mas reconcilie, fale com o Senhor, volte para o Senhor. Ah, irmão Jaime, eu já estava na igreja, mas chegou lá, eu desagradei do irmão A, do irmão B, do pastor C. Rapaz, olha para Jesus Cristo. Tá? Estou meditando aqui no Salmo 51, é para nós entender e para nós ver. Também os grandes homens da Bíblia tiveram falha, mas aqueles que tiveram tempo de se arrepender, de reconciliar, o Senhor diz,
Quando você vem a mim dos seus pecados, lanço para trás das minhas costas e deles não me lembro mais. Amém? E que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, porque nós sempre tem que estar com a nossa vida, com a nossa fé transformada diante do Senhor e reconhecer que só Ele pode perdoar pecado, só Ele pode salvar, só Ele pode levar para o céu. Amém? E amanhã estaremos continuando aqui com o segundo dia desta campanha abençoada do Salmo 51, aonde a palavra de Deus tem falado com cada um de nós. E no versículo 4 aqui ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, né? Às vezes você não pegou mulher de ninguém, você não mandou matar marido de ninguém, mas às vezes você fez outras coisas que são diferentes dessa, mas são contrárias à palavra de Deus. Aquela mentirinha que você conta, que você pensa assim, não, essa não tem importância. Cuidado, essa mentirinha também pode levar para o inferno. Não, irmão Jaime, é só uma mentirinha. Fulano, onde é que você tá? O cara não tá lá nenhum, ele fala, tô lá não sei na onde. Ou fala, inventa uma mentira sem necessidade. A palavra de Deus diz para nós, meus irmãos, nós temos que viver o sim, sim, não, não. Às vezes você convive no meio das pessoas do mundo, você acaba até aprendendo, você tem que vigiar, né? Às vezes as pessoas mandam você falar coisas usadas por inimigo para ver se você vai falar mesmo. Você fala, opa, isso aí não. Ou nós faz o negócio certo, ou nós fala assim, sim, não, não, ou nós paga por aqui, tá? Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida, tá? Então vamos estar firmes, meus irmãos, minhas irmãs, na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. E que Deus possa estar te abençoando e te guardando, e amanhã será um novo dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu entro na presença do Senhor Deus, agradecendo ao Senhor por essa palavra, a qual o Senhor nos deu, e está aprendendo um pouco mais sobre o Salmo 51. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, pelo o ensinamento que contém nessa palavra, que possamos estar sempre aprendendo cada vez mais, Senhor. Também lembramos-nos dos deslizes do rei Davi, e por que não dizer, né? Se o rei pode cair, imagina nós que passamos por prova todos os dias, por tentações todos os dias, mas temos que ser firmes. Como Davi, ele foi um exemplo para nos ensinar. Mas, como diz o pastor Jaime, não é o exemplo que devemos seguir. Devemos seguir Jesus Cristo, porque Ele é o consumador de todas as coisas da nossa vida. Foi Ele quem nos deu a vida. Foi Ele quem opera os milagres nas nossas vidas. Então eu agradeço de coração a todos aqui do grupo que tem nos ajudado, que tem nos incentivado a continuar
Igual eu vejo aqui muitas pessoas me ajudando. E eu quero pedir e agradecer a Deus pela vida do pastor Jaime, pela vida da família dele, pela vida de todos nós que estamos aqui. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Abençoe esse grupo, meninas dos olhos de Deus, que nos dê sempre a certeza de que não devemos parar, mas devemos continuar cada dia mais a fazer tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.